Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre a ameaça da Venezuela ao território da Guiana. Vamos buscar entender o contexto histórico desse conflito e seus personagens perante essa disputa. Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você deixasse o like e se inscrever se não for inscrito. Isso ajuda muito o projeto aqui do Geopolítica Explorada a trazer mais conteúdos desse tipo. Enfim, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Essequibo é como ficou conhecida uma área de aproximadamente 159 mil km², equivalente a pouco mais que o estado do Ceará, que é situada entre Venezuela e a Guiana. A região é rica em minerais como ouro, cobre, diamante e recentemente lá também foram descobertos enormes depósitos de petróleo e outros hidrocarbonetos. O referendo que foi realizado neste domingo, 3 de dezembro de 2023, remonta a uma disputa iniciada ainda no século XIX, durante o processo de independência das ex-colônias espanholas. Em 1811, a Venezuela tornou-se independente e a região de Essequibo passou a fazer parte do país. 3 anos depois, porém, o Reino Unido comprou a então Guiana Inglesa, por meio de um tratado com os Países Baixos, que é a Holanda, atualmente. O tratado de compra, no entanto, não definiu com precisão qual seria a linha de fronteira do país com a Venezuela. Já em 1840, o Reino Unido nomeou o explorador Robert Schomburgk para definir essa fronteira e uma linha, chamada Linha Schomburgk, que foi inaugurada. Com ela, a então Guiana Inglesa passou a ter 80 mil km² adicionais em relação ao território inicialmente adquirido dos Países Baixos. Em 1841, começou oficialmente a disputa pelo território, com denúncias sobre uma incursão indevida do Reino Unido no território. Nas décadas seguintes, a controvérsia em torno de Essequibo passou a fazer parte da disputa por influência na América do Sul entre os Estados Unidos, uma potência então em ascensão, e o então poderoso Império Britânico. Os norte-americanos expandiram seus interesses pela região e usavam como argumento a chamada Doutrina Monroe, cujo slogan era American para americanos. A postura representava, na prática, uma tentativa de limitar a influência das potências europeias sobre o continente americano. Em 1886, uma nova versão da linha de Schomburgk foi traçada, incorporando uma nova porção de território à Guiana Inglesa. 9 anos depois, em 1895, os Estados Unidos, então aliados da Venezuela, denunciaram a definição da fronteira e recomendaram que o caso fosse definido por meio de uma arbitragem internacional. 3 anos mais tarde, em 1899, foi emitida a Sentença Arbitral de Paris, que decidiu de forma favorável ao Reino Unido. Meio século depois, em 1949, porém, veio a público um memorando de um advogado norte-americano que atuou na defesa da Venezuela no processo de arbitragem em Paris. O documento denunciava uma suposta imparcialidade dos juízes do caso. A divulgação desse memorando e de outros documentos do processo passaram a ser usados pela Venezuela para pedir que a sentença de Paris fosse considerada nula e sem efeito. Em 1966, porém, o país e o Reino Unido firmaram o Acordo de Genebra, que reconheceu a reivindicação venezuelana e se comprometeu a buscar soluções para resolver a disputa. Mais recentemente, a Guiana solicitou que a Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia, na Holanda, arbitre a disputa, mas o governo venezuelano vem reiteradamente negando a legitimidade da instituição para decidir o futuro de Essequibo. Apesar de a disputa territorial entre os dois países ter mais de um século de existência, as tensões passaram a se intensificar a partir de 2015, quando a petroleira norte-americana ExxonMobil anunciou ter encontrado enormes depósitos de petróleo na costa da área disputada. Até o momento, a multinacional americana ExxonMobil e os seus parceiros
fizeram 46 descobertas que elevaram as reservas de petróleo da Guiana para cerca de 11 bilhões de barris, representando cerca de 0,6% do total mundial. As descobertas, consideradas surpreendentes, tornaram a Guiana um país de 800 mil habitantes numa das economias que mais crescem no mundo. O Produto Interno Bruto, o PIB, do país Guiana, deverá crescer cerca de 25% este ano. Em 2022, o aumento no PIB foi de 57,8%. A exploração de petróleo na costa de Essequibo é um dos pontos mais criticados pelo regime venezuelano nos últimos anos. O governo questiona a emissão de licenças de exploração para multinacionais que atuam na costa da região em disputa. O Brasil tem um papel importante na disputa entre a Venezuela e a Guiana. Como os dois países fazem fronteira com o Brasil, o país pode ser afetado por qualquer conflito que ocorra na região. O Brasil tem sido mediador na disputa e tem tentado resolver a questão por meio de negociações diplomáticas. O Brasil também tem aumentado sua presença militar na região para garantir a segurança de suas fronteiras e evitar que o conflito se espalhe para o seu território. Depois de anunciar ter obtido apoio de 96% da população num referendo realizado no domingo, o presidente venezuelano Nicolás Maduro agora fala em iniciar uma nova etapa. O presidente da Guiana disse ter medo de que a Venezuela atue de maneira irresponsável e aventureira. Enfim, pessoal, após aí o referendo do dia 3 de dezembro, que foi num domingo, ter aí conseguido obter 96% da aprovação da população venezuelana em apoio ao governo de Nicolás Maduro para anexar a região de Essequibo. Vamos esperar para ver os próximos capítulos e torcer para que esse conflito não tome maiores proporções, beleza? Esse vídeo foi bem resumido aí só para mostrar um contexto geral, e se você gostou e tá até aqui, deixa o like aí no vídeo, se não for inscrito se inscreva que me ajuda muito, e até os próximos vídeos, beleza? Falou e valeu!